E concordo também com o diagnóstico que vocês fizeram da radicalização das novas gerações. Isso está acontecendo. Agora, eu acho que o motivo disso acontecer é um motivo que deve nos preocupar. Por quê? Porque não é só em nível virtual, só a galera da extrema-direita e do bigodismo que está agora se sentindo confortável para ficar fazendo posts sobre isso, e falando, e fazendo alusões, fazendo gestos e tal. A galera da extrema-esquerda também. Há pouco tempo atrás no Brasil, antes das redes sociais explodirem, a extrema-esquerda era constituída do PSTU, do PCO e de grupelhos muito pequenos. Hoje você tem uma extrema-esquerda que tem um certo espaço, influenciadores grandes no Brasil, canais grandes e tal. Por que isso acontece? Porque há uma certa ordem, e a gente sempre cai nesse tema, né? A ordem pós-45, a ordem que os Estados Unidos e os aliados definiram. Essa ordem ela está entrando em crise. O mito fundador dessa ordem é a vitória sobre o bigodismo. Esse é o grande mito. Então é aquela vitória, a vitória da Segunda Guerra Mundial. Como essa ordem está em crise, certos tabus associados à manutenção dessa ordem estão começando a estremecer. E isso é perigoso, porque o que foi, digamos assim, alternativo a tal dessa ordem liberal que hoje tanta gente detesta, não, o liberalismo é a pior coisa do mundo, o que foi alternativo na prática foi o fascismo e o comunismo, que são modelos de organização social bastante problemáticos, né? Então, que essa ordem entre em crise e que as pessoas comecem a voltar os olhos para essas alternativas do passado e de alguma maneira querer se inspirar nelas, é um desafio, é uma situação delicada. Então sim, eu vejo que há essa radicalização. Queria muito acompanhar, quer dizer, queria não, eu vou acompanhar, porque enfim, nós todos vamos acompanhar, nós temos idade para isso. Acompanhar o que será essas gerações de agora que estão radicalizadas, de 20 anos, 18, 15 e tal. Como vai ser quando elas tiverem 30, 40 e estiverem assumindo posições de autoridade no mundo. Como é que o mundo vai estar e o que elas vão estar fazendo. Porque também tem uma coisa, a gente nem sabe, e aí eu vou concordar com você, Junito, sobre as transformações mais profundas da história. A gente nem sabe se a gente vai passar por uma transformação muito forte. Porque até então a gente tem uma estrutura aqui, que a coisa vai pra cá, vai pra lá, tem o Trump. Mas e se pintar realmente uma transformação muito grande? Sabe? Macroscópica. Como quase aconteceu nas décadas iniciais do século XX. Né? Suponha, por exemplo, que a Alemanha, uma suposição contrafactual, a Alemanha não tivesse invadido a Rússia, como ela invadiu, e o pacto Ribbentrop-Molotov tivesse sido mantido, a Alemanha e a Rússia fossem aliadas e se juntasse o Exército Vermelho com a Wehrmacht. O que teria acontecido? Talvez os aliados tivessem perdido. E aí, o mundo seria completamente diferente. Completamente diferente. A gente estaria num mundo que seria até inexplicável para o que nós temos. Sei lá, um mundo dividido em zonas de influência de Stalin e Hitler. O que seria esse mundo? Um mundo de um lado ultra racista, com, sei lá, 40 milhões de eslavos. Eslavos não, mas os ucranianos iam sobrar. Não, a Ucrânia ia ser dividida, provavelmente. Ficou um pedaço da Ucrânia com a União Soviética, um pedaço com a Alemanha. Sei lá, seria um outro mundo. As ideologias vigentes seriam outras. As opiniões em todos os âmbitos de arte e de saber seriam outras. As pessoas seriam outras. Tudo seria muito diferente. Se pintar uma transformação tão gigantesca como quase ocorreu, aí a gente pode ver essas coisas, todas as previsões que eu estou fazendo, tudo aí ir por água abaixo. E a gente começar a entrar num outro mundo. Não é nem um apocalipse. É tipo não, o apocalipse de mudança de mundo de forma drástica foi início de 1914. Foi a Primeira Guerra Mundial. O mundo era uma coisa até 1914 e o que a gente vive hoje foi construído em cima dos escombros da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Esse mundinho que tá ruindo. Então, o que pode vir depois? Ninguém faz ideia. Mas note que o que foi construído nos escombros das guerras mundiais, de alguma maneira retomou também o que havia no século XIX, que foi a época de ouro do liberalismo. Então o liberalismo ele foi duramente atacado pela Revolução Comunista e pela ascensão dos fascismos,
duramente, porque eu digo que esses modelos organizacionais eram realmente contrários, eram outra coisa, não era um derivativo, ele era uma outra coisa. Duramente atacado, foi sacudido assim, e voltou. E se não voltar, e se tiver outra coisa, e aí realmente você olhar retrospectivamente a história do liberalismo e dizer, não, o liberalismo vigorou aqui durante, sabe, 200 e tantos anos, tal, mas ele passou. Agora é outra parada. Sei lá, a grande época dos impérios, como falar aí um duguinismo, né? A grande época das macro-regiões geopolíticas imperiais. E aí é isso aí que vai vigorar pelas próximas décadas, sei lá, por um século. Aí é outro mundo, aí muda tudo. Tudo. E é uma... Tá tudo muito difícil de prever essa verdade. Essa não, é impossível prever. Eu vi notícias agora, por exemplo, acho que foi até o próprio Império que postou, de bebês, como que é, fábrica de bebês. Eu vi, bebês gerados em outros artificiais. Pô, velho, admirável mundo novo total. Bicho, todo o meu vídeo da geração Z, a conclusão, os 40 minutos finais ali foram demografia, quão arruinado, quão fodidos nós estamos se não conseguimos resolver esse problema. Aí vem uma solução tecnológica que é ultra artificial e pode virar o jogo para países que estão... eticamente não vai funcionar. Eticamente, cara, imagine um país, imagine a Coreia do Sul daqui a 20 anos. Você acha que eles vão se importar com questões éticas? É isso. O desespero faz você tomar medidas extremas. Acredite. É isso. Porque, vamos lá, um dos artigos base para escrever aquele texto foi um artigo do Orlando, o do Orlando do Pablo Aragorn, que tá lá no clube, sobre demografia. O que ele aventou no final é que países vão simplesmente jogar fora direitos humanos e governos vão buscar soluções que mulheres vão parar de ter direitos, o aborto vai ser proibido, fim de divórcio, esse tipo de coisa. Você tá concordando que a minha tese que vai acabar... Calma, pô. Calma. Mas são soluções que países vão ter que encontrar para resolver a questão demográfica. A questão do útero artificial, não é uma impossibilidade tecnológica. A gente não tá tão longe de resolver essa questão. Então, sabe, o problema é que a bomba demográfica vai estourar nos próximos 20 anos. Soluções vão ser encontradas até lá. O que os países vão fazer? Israel encontrou a solução de resolver esse problema. Só que a questão deles é muito específica. É um país muito... Não tem como replicar o senso de sobrevivência dos judeus de Israel com o resto do Ocidente que está cometendo suicídio. Então é muito diferente. Cada país vai encontrar a sua solução. O útero artificial é algo que pode virar o jogo para países que estão morrendo. Questões éticas vão ser jogadas fora. Esse texto, desculpa, quem escreveu esse texto? O Aragorn? Eu não lembro se foi ele ou Orlando. Eu só quero ver porque ele é mais um argumento que eu tenho da minha tese do fim da cultura woke. Muito bom. Só uma observação sobre isso. Mas eu acho interessante a questão da imaginação das pessoas, a nossa, né, especialmente no nosso campo. Um dos problemas que são óbvios na questão de ter filhos é que a vida das classes médias está cara. É por isso que as pessoas não têm filhos. Porque para você manter o padrão e para o seu filho não ser um favelado, você precisa ter muitos investimentos. Vou dar um exemplo meu. Eu sou pai. Sou um dos poucos pais aqui no MBL. Né? Tem o Pedro, tem o Beraldo, tem muita gente. Eu sou pai. Eu não ganho mal, não tenho uma vida ruim, mas eu tenho uma vida ok dentro de uma cidade que é cara, que é São Paulo, uma cidade bastante cara, num lugar que é caro. E eu gostaria bastante de ter vários filhos. Teria 3, 4, 5 filhos. Eu gostaria, eu acho bacana. Por que eu não tenho? Porque para mim é uma decisão racional, entendendo quais são os meus recursos, não ter um monte de filho. Porque se eu tivesse um monte de filho, eu não poderia, seria impossível pagar escola privada para essas crianças todas. Eu não ia conseguir fazer isso, não ia conseguir pagar plano de saúde. Eu tenho que fazer essas duas coisas, porque o serviço do Brasil é um lixo. Vamos supor que eu escolha não fazer. Eu vou ter 5 filhos e acabou. Tem um monte aí, taca-lhe pau. E aí eles vão estudar no colégio público, não vão ter plano de saúde, não vão ter nada, não vão fazer atividade nenhuma e vão estudar num colégio público aí de Paraisópolis. O que vai acontecer com essas pessoas?
Muito provavelmente elas vão ter uma educação de merda, elas não vão ser aptas a passar em nenhuma universidade, e logo na próxima geração, os meus filhos vão ter empregos ruins, ou subempregos, ou cair na informalidade. Então, de uma maneira racional, eu não quero que isso aconteça. Então eu reduzo a quantidade de pessoas que eu, né, vou ter como filho para obter este resultado. No mundo agrário, no mundo antigo e tal, era muito diferente, porque você tinha um filho e o filho era mais um braço para lavoura. E isso aconteceu não há tanto tempo, há 100 anos era assim. Há 70 anos atrás no Brasil já era meio assim. O êxodo rural é 50 anos atrás. 50. Então. Meu pai é isso. Meu pai teve 12 irmãos. E de onde é que o seu pai era? Do sudoeste do Paraná. Meu pai área rural ou área urbana? Meu pai também era do sudoeste do Paraná, viu? O meu pai e os meus tios, eles fazem parte do êxodo rural. Eles saíram do interior para as grandes capitais. Eles são parte desse movimento. Pois é. Eles são essa geração. O problema é o sudoeste do Paraná, porque meu pai também tem 10 irmãos e veio do sudoeste. Então, não. O problema é o rural e o urbano. E as condições de vida no urbano contemporâneo, que é uma coisa nova. Então, quando você olha as estatísticas que tá caindo por causa disso. As pessoas tinham um monte de filhos porque o custo marginal, para usar aí um termo econômico, de ter mais filhos era muito baixo. O menino estudava qualquer coisa, quando não estudava, havia possibilidade de emprego, porque ainda tinha isso. Se o cara fosse trabalhar e não fosse um vagabundo, ele conseguia arranjar emprego. Não era tão difícil assim. Hoje não, hoje está tudo extremamente amarrado. O custo de vida no mundo urbano é caríssimo e por isso que as pessoas não têm filhos. E aí eu acho engraçado que pensa-se soluções extremas, um útero artificial, e aí a gente... Não, meu irmão, aqui agora eu vou honrar o vermelho da minha camisa. A solução é o seguinte, tem um problema de desigualdade social que precisa ser enfrentado, e as elites têm que ser emparedadas. É isso aí, entendeu? Porque, assim, olha só, se você tem... Pode cantar. Eu sempre falo isso, sempre quando chega esse assunto eu falo isso, que pra mim me parece óbvio. E eu sempre canto hino. Se você tem... Pense um pouco, vocês aí do chat, vocês não são ricos. Pense um pouco, pelo amor de Deus. Se você tem produtividade que está crescendo no mundo inteiro, agora vai vir inteligência artificial, automatizar muito trabalho, tá? Esse ganho tem que ser repartido para a sociedade. Não interessa o sistema econômico, a fórmula. Dê um jeito da fórmula trazer o resultado. E ponto. Faça as coisas ficarem baratas, faça a educação ficar barata, faça a saúde ficar barata e dê um jeito. E aí as pessoas vão ter filho. Ah, mas não dá. Será que não dá? Será mesmo que não dá? Eu fico sempre pensando que, nunca dá, mas não dá. Em minha opinião, isso é conversa fiada. Eu acho que há uma obscuridade intencional em tentar dizer que é impossível, que não dá, que não tem como. Olha, eu não acredito de maneira nenhuma nisso. E outra, quando você tinha realmente uma ameaça revolucionária, que é horrível, eu acho o regime lá soviético, uma coisa pavorosa. Eu tenho algum estudo sobre... fazendo extremo, daqui a pouco dizer tô brincando. É uma coisa horrorosa, não havia liberdade, era persecutório pra caralho, o gulag, enfim, é um negócio pesado aquilo ali. Mas, olha só, a ameaça... que é uma coisa que a esquerda costuma repetir várias vezes, e eu acho que é verdade, a ameaça revolucionária, a ameaça de você ter uma parada que vai chegar, que poderia chegar no Ocidente e matar as pessoas que estão na elite, porque é isso que os soviéticos fizeram. Eles realmente mataram as pessoas. Eles desapropriaram aristocratas, altos burgueses, eles tiraram praticamente do dia pra noite. A galera ficou sem nada. O cara tem uma mansão, tinha uma dacha em São Petersburgo. O cara chegou um comissário do povo, meteu um revólver na cara dele. Sai daí! E o cara tem que sair, foi pra um trem. Quando você tem uma ameaça tão agressiva como essa, as elites e as sociedades, elas começam a se acomodar para tentar não chegar a este ponto. Eu acho que o fim de toda ameaça, o fato de que você tem, sim, uma elite que está muito confortável,
para poder basicamente fazer o que quer, com quem quiser. O valor do trabalho muito baixo, que eu conversei com o Pedro ontem na live, valor de investimento, renda oferida a partir de investimento muito alto e tudo mais. Toda essa situação econômica faz com que você vá achatando a sociedade inteira para baixo. E aí ela vai ficando desesperada, ela não consegue ter as coisas e por isso ela não tem os filhos. Então não adianta vir com a prédica moralista, porque tem isso. Não, mas o filho é a coisa mais importante do mundo e vocês não querem porque vocês são hedonistas. Não é bem assim. Ah, tem gente que é hedonista e não quer ter filho? Tem. O cara ganha muito bem. Ah, eu não quero ter filho porque eu sou uma mina de 30 anos, eu quero viajar pela Tailândia e curtir a vida e arranjar 10 namorados no ano. Beleza, isso existe. Mas não é todo mundo. Muita gente, muitas famílias gostariam de ter mais filhos, mas elas têm a contingência de que a vida urbana está cara demais. Então precisa haver uma mudança econômica. As pessoas precisam fazer alguma coisa para essa mudança acontecer, para as pessoas terem filho. Senão elas não vão ter. E acabou. Olha, porque elas não vão querer deixar o seu filho para ser um pobretão, para trabalhar na informalidade, para acabar mal, do jeito que a galera tá acabando quando tá na base da pirâmide. Vou te falar, é mais fácil você gerar crianças em úteros artificiais do que você resolver a questão econômica que a gente tá hoje. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil surgir uma startup. É fácil. Vamos lá. Pra gente resolver, para as pessoas voltarem a ter filhos, a gente precisa do quê? A gente precisa de uma economia saudável. A gente tem que acabar com a porra da financiarização da economia. Como que você faz isso? Causando. É isso. A gente vive. A gente tem um nível de distorção econômica que foi gerada desde a década de 70 tão grande, tão massivo, que se você estourar essa bolha, países vão acabar. É esse o nível da bolha econômica que a gente vive. Nada é lastreado em produção real. É tudo número não gráfico. A gente vive numa esquizofrenia tão grande, tão absurda, que, bicho, se você estoura esse sistema que a gente tem hoje, a gente vai ver um hard reset no mundo que nunca antes visto. Nunca antes visto, não. Pedro falou bastante. Você tava na crise live, da Era do Bronze. Falou isso. Tava na live com o Pedro? Era eu e você e o Pedro? Foi ontem? Acho que o Pedro falou bastante disso. Foi ontem, eu tava com a semana passada. Na semana passada então, é isso que a gente precisa. É o nível de... Pra você voltar a economia a trabalhar com produção industrial e deixar a porra da financiarização, é muito mais difícil do que simplesmente criar crianças em laboratório. Muito mais. Muito mais difícil. Mas não tem comparação. Mas vão criar épsilons, ou betas ou alfas? Tem que criar Y, né? São betinhas agora. Então, o problema que a gente tá vivendo, que a gente vai enfrentar, é tão grande, cara. Puta merda. Não tem. Então eu entendo por que as pessoas não querem ter filhos. Porque, vamos lá, ao contexto brasileiro. Elas vão trabalhar onde? Imagina, tem seus filhos, extremamente caro, extremamente difícil. Mesmo o ensino privado é horroroso. Essa criança não vai ser preparada para o mercado de trabalho. Outro dia eu tive que desfazer um monte de coisa que a professora tava falando pra Aisha. Eu mesmo tive que desfazer. Pô, eu boto um negócio, pago uma grana preta, a mulher fica fazendo propaganda, me dá vontade de chegar lá e dar um murro na... Enfim, deixa eu tomar lá. Ficar sossegado aqui. Tá errado? Não tá errado? Não tá errado. Pô, eu fiquei puto. A menina, a professora lá fazendo propaganda. Professor, você queria dar um murro no professor. Isso. Não, falando lá que, né, mulher com mulher não tem nada demais, é uma coisa boa. O que é isso? Pra criança? E tá aí, se você bota a sua criança, porque você tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, não, tá a mulher tá no ouvido da criança. Eu fiquei muito irritado, me deu realmente vontade de ir na... Mas aí eu penso, eu vou tirar ela da escola, eu vou botar na outra, é a mesma coisa. Levar ela pra conhecer o que sabe da quebrada. Pra você criar uma pessoa hoje em dia, rapaz, não está fácil. Não está fácil.